É, Estamos no segundo dia do CPO e espero que esse ensinamento, irmão, seja de profundo conhecimento para a igreja, né, para os irmãos que estão participando. Eu gostaria de, antes de entrar no estudo, falar algumas palavras aqui para os irmãos entender qual que é a importância do CPO. Por que precisamos estudar e entender que precisamos ter princípios dentro da igreja que muitas das vezes, irmãos, nós empurramos ou delegamos para atitudes que nós achamos que é só espiritual. Eu gosto muito de estudar sobre diversas situações. Eu estava lendo outro dia, na década de 50 a 70, a engenharia civil construiu alguns prédios no distrito de Santos. E quando eles construíram esses prédios, depois de alguns anos, pastor, os prédios começaram a entortar. E esses prédios são motivos até de turistas ir em Santos para ver os prédios entortados de Santos. Por que aconteceu isso? Os engenheiros não estudaram o solo? Porque para você construir um prédio, quem trabalha na área da engenharia vai saber melhor do que eu sou teólogo, não sou engenheiro. Mas vai saber mais do que eu que eles têm que estudar o solo antes de construir um prédio, sim ou não? Sim ou não? E esse solo cedeu, então alguns prédios ficaram tortos. Até hoje está lá em Santos. Isso acontece na década de 40, mais ou menos até a década de 70. O que eu estou querendo ilustrar com isso? Por muitos anos a igreja foi da mesma forma. Não precisava estudar. Fazia de qualquer jeito e estava bom. Só que isso não é um parâmetro bíblico. A Bíblia nunca foi assim. Porque se você pega o livro de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, você vai ver Paulo já instruindo o seu obreiro. Então o ensino ao obreiro sempre existiu. O problema não está que a igreja nunca teve um ensino para o obreiro. O problema está que a igreja nunca trouxe isso para dentro de si. Quer que eu te prove por que aconteceu isso? Primeira coisa, porque espiritualizava tudo. Tudo era espiritual. Deus me mostrou que tinha que fazer assim. Deus me mostrou que tinha que fazer assim. Deus me mostrou que é fulano de tal. Não estou falando que Deus não mostre. Não é isso. Eu acredito, irmão. Eu sou continuista, como diz o Marco. Eu acredito na continuação dos dons. Mas dentro desses dons, irmão, dos dons espirituais, existe postura. Sim ou não? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo e não tenho a postura de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Alguém está mentindo e não é o Espírito Santo. Correto? Sim ou não? Não tem que ter uma postura? Eu não tenho que olhar no pastor Adriel e falar, nossa, Deus usa o pastor Adriel cheio do Espírito Santo. E a postura dele é com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sim ou não? Ou eu preciso ser só espiritual e não preciso ter uma postura? Eu não tenho que ter uma postura de uma pessoa espiritual? Por que eu tenho que ter a postura? Hoje estou bonzinho, estou abrindo para os irmãos responder. Por que eu tenho que ter essa postura? Porque quando a pessoa olhar para mim e me ver pregando a palavra de Deus e me conhece em outros lugares, vai falar assim, esse rapaz prega e vive o que prega. Tem testemunho, dos de fora e dos de dentro. Quando Deus me tomar na igreja e eu sair marchando na igreja e falando em línguas, né, pastor? Que nós somos pentecostais até a última célula viva, a pessoa vai falar assim, não, ali eu acredito que é o Espírito Santo. Porque ele tem a postura. A conduta dele lá fora é igual a conduta de um crente verdadeiro. Então o ensino para ter a postura sempre existiu nas Escrituras, irmão. O problema é como foi em Santos. Quando foram construir os prédios,
não estudaram os solos, fizeram de qualquer jeito. E hoje o prédio está torto. E tem muitas pessoas, muitas igrejas, que esqueceram de ensinar o caráter cristão e só ensinou a espiritualidade. A espiritualidade tem que andar de acordo com o caráter cristão. É junto, irmão. E isso não sou eu que estou falando, é Paulo que fala isso. Quer um exemplo? Tá pronto aí, Adriel? Justo, tá muito... Pastor, você é um anjo na minha vida. Não é porque o prédio está torto e continua de pé que o prédio, que a construção foi feita da maneira certa. Lê para mim, eu chamei de Adriel, já troquei os nomes dos irmãos. É a convivência, irmão. Convivência, a gente estamos convivendo muito, começa a trocar os nomes. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Vamos entender o texto. Vamos ver se isso é coisa da minha cabeça ou a Bíblia me ensina. Lê para mim. Ninguém despreze a tua... 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. Tem cuidado de ti mesmo. Segura. Tem cuidado de ti mesmo. O que seria esse cuidado de ti mesmo? O que seria, irmão? Paulo escrevendo para Timóteo, aconselhando ao seu obreiro, né? Timóteo não era um obreiro da igreja de Paulo? Sim ou não? Sim ou não? Então Paulo está o quê? Instruindo ao seu obreiro. Hã? Paulo não está instruindo o seu obreiro? Tem cuidado de ti mesmo. Por que cuidado de ti mesmo? Por que o obreiro de Paulo tinha que tomar conta dele mesmo primeiro? Por quê? Hoje nós temos telão. Aleluia. Hã? Cuida de ti mesmo. O que seria esse cuidar de ti mesmo? Hã? Cuida de ti mesmo é cuida da tua postura. Cuida do teu caráter perante a igreja. Cuida de você, para que as pessoas vejam em você um verdadeiro obreiro. Cuida de ti mesmo. Às vezes nós temos tanta atenção para a vida alheia, né? E não temos para as nossas. E Paulo está falando ali, ó, cuida primeiro de você. Primeiro você. Como é que é a sua postura de obreiro na igreja? Cuida de ti mesmo. Continua, Anderson, por favor. Andrew, por favor. Não, deixa lá, isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Segura. O que é a doutrina? Cuida de ti mesmo e da doutrina. Doutrina é a Bíblia. Toda a Bíblia é a doutrina. Toda a Bíblia é a que nos doutrina para andar conforme o que Deus quer. Não é conforme o que eu quero. Ah, mas Deus me mostrou. O que Deus te mostrou? Tem base na Bíblia? Hã? Como é que nós somos cheios do Espírito Santo, irmão? E esse Espírito Santo não nos conduz, não nos dá a direção de fazer a coisa certa. Alguém está mentindo, irmão. E não é o Espírito Santo. Como é que eu posso? Eu sou cheio do Espírito Santo, mas ele não me direciona a fazer o que é certo. As minhas atitudes, as minhas decisões tomadas, os meus comportamentos, não é comportamento de quem é cheio do Espírito Santo. Como é que se sabe? A árvore se conhece pelos... É o fruto que mostra, irmão. Não precisa ninguém ficar apontando. O fruto mostra. Os meus frutos vai mostrar se eu estou cheio do Espírito Santo ou não. Por quê? Porque o Espírito Santo ele te conduz a fazer o que é certo, não é o fazer o que é errado. O Espírito Santo nunca vai conduzir ninguém a fazer errado, irmão. Nunca. Porque senão não é Espírito Santo. E é isso que Paulo está falando quando ele fala da doutrina ali, ele está falando de Bíblia. Cuida para que você vive dentro das Escrituras, dentro da doutrina. A Bíblia ensina o que tem que fazer, o certo e de errado. E o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele só vai puxar você para fazer o certo, irmão. Qualquer ângulo inclinado para o errado não é o Espírito Santo. É as suas vontades. É a sua carne reinando. Quando eu escolho entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, e a minha carne inclina para as coisas do mundo,
É a carne, irmão. Ou não é assim que a Bíblia nos ensina? Ou será que eu estou falando coisa da minha cabeça? Gálatas não diz que existe uma briga entre a carne e o espírito? Hã? O que reina mais é o que você está propício a fazer? Não é assim? Carne. Carnalidade pura. Não adianta pular, rodar, falar em línguas, irmão. É carnalidade. A sua carne inclina para fazer as coisas erradas. Quando você está cheio do Espírito Santo, vai inclinar para fazer as coisas certas. Sim ou não? E isso se aprende. Não é... Me desculpe. Vindo num culto de libertação e cura, não. Isso se aprende num ensino como esse. A conduta do pastor, a conduta do obreiro, a conduta dos irmãos que estão na frente de trabalhos. É a conduta. Eu posso me espelhar na sua conduta? Você pode se espelhar na minha conduta? A igreja pode se espelhar nas condutas dos homens que estão na frente dos trabalhos? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Pode deixar lá, por favor. Não tira, não. Deu pane? Nós vamos orar por esse telão. Deu para entender? Mas o Anderson me ajuda aí. Então, ele tem que cuidar primeiro dele. Primeiro você cuida de você. Como é que está o cuidado para você? Né, pastor? Como é que você tem se cuidado no ministério que foi dado na sua mão? Como é que você tem que se né? A sua postura no ministério que foi dado para você. Não foi te dada a confiança de ser o obreiro? Como é que você tem a postura? Como que é essa postura aí? Como é que é a minha postura? Eu tenho cuidado de mim mesmo. Porque antes de eu cuidar de qualquer departamento dentro da igreja, irmão, eu tenho que saber como é que está a minha postura. É isso. E isso não é fácil, não é difícil de entender. Mas como eu estava dizendo, por muitos anos, a igreja espiritualizou algo que não era espiritualizado. Que sempre teve nas escrituras. Paulo escreveu isso aí no ano mais ou menos de 60 a 70 depois de Cristo. Então, a conduta sempre foi cobrada. É nós que nunca demos atenção. Lemos a Bíblia, como eu disse no último dia do curso, no sábado passado, catando milho. Cato um milhinho aqui, cato um milhinho ali, algo que me satisfaz aqui, algo que apoia o meu erro ali. Mas não lemos a Bíblia no caráter geral de uma linha direta. Por isso que não pregamos isso nas nossas igrejas. Não é isso, pastor? Não tô falando. Se eu falar de mim aqui, irmão, pode me corrigir, que se eu estiver errado, eu sou humilde para baixar a cabeça e falar assim, você está certo. Mas eu vou falar o que a Bíblia não me mostra para que um obreiro tenha a conduta correta, irmão. E isso eu não passo a mão na cabeça, nem se fosse filho meu, minha esposa, seja quem for, eu não posso mentir. Eu não posso chegar aqui porque eu gosto do Adriel, você é um bebezão meu, vem aqui, filhão. Eu não vou falar essas coisas para você não ficar... Não, irmão, eu não estou aqui para isso. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir para agradar ninguém. Porque já desabona a minha qualidade de obreiro. Certo, pastor? Quando eu minto ou deixo o erro acontecer para agradar A ou B, seja quem for, irmão. Eu já estou sendo desabonado perante Deus. Porque Deus não faz isso. Se Deus corrige quem Ele ama, nós como os obreiros temos que ter o mesmo caráter. Quem ama tem que ser... Quando a gente ama as pessoas, a gente corrige as pessoas. Imagina, vamos fazer aqui um teatro que eu sempre gosto de fazer, né, para as pessoas entenderem. Imagina, eu vou usar eu mesmo. Quando eu era criança, tinha uma lagoa na subida do industrial no Caiubi. Não sei quem conhece. Não tem um polo industrial no Caiubi, subindo ali tinha umas lagoas antigamente. E meu pai falava assim, se eu pegar você nessa lagoa, você vai apanhar. Um belo dia, eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos. E quando você descia desse polo industrial, André, era uma ponte aqui. Quem descia, passava na ponte e já olhava, fazia isso aqui, automático. E aquele monte de gente tomando banho. Adivinha, pastor Silvio? Meu pai vindo, sacolinha com marmita, pastor. Na ponte, e ele faz isso aqui, ó. Quem é o primeiro rosto que ele vê? O bonitão. Mas não já tinha sido dito que não queria estar lá? E o bonitão estava lá. Quando olha... Irmão,
São Paulo é essa terra que nós conhecemos, né? De manhã tá esse sol e à noite aquele frio, né? E eu de short, camiseta, 10 horas da noite na rua com medo de ir para casa porque eu ia apanhar. E meu pai passou, era 5 da tarde. E o frio, todo molhado, mas eu sabia que ia apanhar. E eu não ia para casa, eu falei, vou esperar meu pai dormir. Quando ele dormir, eu entro, tomo um banho, vou dormir, ele vai trabalhar no outro dia, ele vai esquecer. Quando eu entro, a porta me ajuda. Adivinha o que aconteceu? Apanhei, irmão. Apanhei. Por que eu apanhei? Porque meu pai é ruim? Meu pai que era ruim? Porque não quer obedecer, irmão. Na obra de Deus é a mesma coisa. Deus é o pai. É a mesma coisa. Ele é o pai. Tem coisas na Bíblia, irmão, escrito, que ele já deixou escrito. Não faça. Não faça. Hã? Não é assim, Wesley? Não faça. Mas nós nos achamos no direito de desobedecer. Porque nós somos, alguns pensam que é tão espiritual que pode desobedecer uma ordem direta. A Bíblia não ensina isso não, irmão. A Bíblia não ensina isso. Isso somos nós que nos atrevemos a desobedecer. E toda pessoa desobediente corre o risco de ser punido pelo Pai. É isso que a igreja precisa se conscientizar. A Bíblia já manda, já nos instrui a fazer o que é certo e o que é errado. Isso em todos os ângulos. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que se você vive com o Espírito, ou se você é cheio do Espírito, eu acredito, irmão. Acredito em revelação, o dom de cura, acredito em tudo disso. Mas ande também como o Espírito. Hã? Né, pastor? Não é isso, pastor? Como é que eu digo que sou cheio do Espírito? Eu venho aqui na igreja no domingo, as minhas performances, eu falo em língua e mostra que realmente é uma pessoa cheia do Espírito. Mas eu vivo como o Espírito pede? As minhas condutas? É isso que se aprende no CPO. A conduta do obreiro. Continua. Qual que é o texto, pastor? 5,16? Vou pegar o seu texto. Mateus 5,16. O que está acontecendo em Mateus 5,16? Inclusive, nós estávamos dando aula sobre isso aqui antes de começar o CPO. Nós estamos falando sobre o que o Sermão da Montanha nos ensina. Né? Mateus 5,16 é o Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Quem sabe me dizer? Cadê os teólogos de plantão? O que é o Sermão da Montanha? O Sermão da Montanha é isso aqui. O capítulo 4 de Mateus se encerra dessa forma. Jesus pede para as pessoas se arrependerem, se arrependam dos seus pecados. E isso, uma multidão se arrepende. Capítulo 4, finalizando. Uma multidão se arrepende. Então, caracterizando a igreja de Cristo crescendo. Pode ler, pode ver o texto. Eu não fujo do texto, irmão. Eu posso ter um monte de defeito, mas eu gosto das coisas dentro das Escrituras. Eu gosto, irmão. Para depois não falar assim, está falando coisa que não está na Bíblia, né, Adriel? E depois que Jesus cria essa igreja cresce, no capítulo 5 se inaugura a igreja de Jesus. Ele senta com todo mundo. Olha o que Jesus faz. Senta todo mundo. E todo mundo senta. Aí no capítulo 5 ele diz assim, e eu vos ensinei.
Então, o capítulo 5 inaugura a igreja de Jesus, e Jesus, antes de mandar eles ir fazer a obra, milagre, tudo aquilo que nós gostamos de fazer, Jesus sentou com eles para ensinar. Hoje, se o pastor chama para o culto de ensinamento, os mesmos que são cheios do Espírito Santo não estão no culto de ensinamento. A igreja de Jesus começou, sabe como, pastor Adriel? Com todo mundo sentando para aprender. Se alguém pensa contra, me mostra os pontos bíblicos, irmão. Eu estou aqui para discutir pontos bíblicos. Eu penso assim, eu quero assim, eu acho assim. Isso não me interessa. Me interessa pontos bíblicos. A Bíblia diz assim e é contra o que você está falando. Mostra os versículos. Mas o que eu vejo no Sermão da Montanha, no capítulo 5, é Jesus primeiro senta com todos eles e ensina primeiro a eles. Antes deles ir orar, antes deles saírem para pregar, antes deles fazerem qualquer coisa. Primeiro senta para aprender. E essa é a igreja de Jesus. Olha, vê o texto se é isso ou não, pastor. É isso ou não? É a igreja de Jesus, sentou para aprender. A igreja do século 21, não precisa. Não precisa sentar para aprender. Já sabe tudo. Se você pergunta alguns pontos da Bíblia, não sabe te responder. Mas não precisa aprender, porque já é cheio do Espírito Santo. Não é isso, irmão. Ser cheio do Espírito Santo é ter contato com as coisas de Deus. A primeira coisa é a Bíblia. Isso se faz uma pessoa cheia do Espírito Santo. O primeiro contato é com a Bíblia. Por quê? Porque é ela que te direciona a fazer o certo. É ela que fala para você, vai por aqui, Vai por aqui. Não vai por aqui não, que aqui é uma rua escura. Vem por aqui que está claro. Quer que eu te prove? Salmo de número 119. Lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. É o quê? É a palavra de Deus, irmão. Por isso que Jesus senta primeiro. E ensina primeiro. A igreja de Jesus começou assim. Como é que a nossa não quer isso, não quer aprender primeiro? A de Jesus foi assim, irmão. Quer pastor mais espiritual do que ele? Não é, pastor Célio? Quer pastor mais cheio do Espírito do que Jesus, irmão? E a igreja dele começou com o quê? Com ensinamento. E hoje a igreja de hoje não precisa. Alguns não querem. Desprezam o ensinamento. Não sabe o risco que está correndo. Não sabe o risco. Continua, André. Aqui nós estamos só na leitura oficial, tá? Não começamos a ensinar ainda não. Aqui é só a leitura oficial. No mesmo Timóteo que você estava. O Andrés me salvou, mais uma vez. 4,16. 1 Timóteo 4,16. É só a leitura oficial nós estamos ainda. Não chegamos no... Vou ler de novo, tá? Não desprezes o dom que há em ti. Não, 1 Timóteo 4,16. É esse mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. É esse? Isso, filho. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Segura. O que é perseverar nessas coisas? Você vê que o versículo, só em frases, te segura. Percebeu, pastor? Tenha cuidado de ti mesmo. E depois? Tenha cuidado de ti mesmo. E da doutrina. Cuida de você, da sua vida. Cuida da sua leitura bíblica. Do seu comportamento bíblico. Da sua leitura diária na Bíblia. Cuida de fazer isso. E depois... persevera nessas coisas. O que é perseverar? É ler um versículo e deixar para ler um outro daqui a 2 meses? Isso é perseverar? Será que é isso que é perseverar? É eu que estou falando isso ou é essa escritura que fala isso? Olha na sua Bíblia, irmão. Vê se está escrito. Isso aqui é a leitura oficial, não entrei nem na apostila ainda. Vê se na sua Bíblia está escrito isso. Que você tem que cuidar de você. A maneira que você se porta, caráter. Quando fala cuidar de você, está tudo isso relacionado. Cuida da doutrina, ou seja, estude a Bíblia diariamente.
Porque após de falar da doutrina, ele fala, persevera nisso aí. O que é perseverar? O que é perseverar? Eu leio um versículo hoje, e daqui a um mês vou ler outro versículo, fico catando milho na Bíblia? É isso que é perseverar? É essa a igreja de Jesus que vai subir? Que a palavra é como se fosse, o pastor mesmo fala, é para ficar pegando poeira em cima da geladeira? É essa a igreja que vai subir? É? Que a igreja despreza a leitura da palavra? É essa a igreja? Rasga esse pedaço da Bíblia, irmão. Porque alguém deve estar mentindo. Alguém está mentindo. E eu não quero acreditar que seja as escrituras, irmão. Hã? Alguém não está mentindo, pastor? Não está, pastor? Se a Bíblia me manda perseverar, ser uma pessoa assídua nas escrituras, no meu comportamento, na leitura das escrituras, por que a igreja detesta tanto ler a Bíblia? Por quê? Até quando vai ser assim, irmão? Até quando? Hã? Os cultos mais vazios das nossas igrejas, quando eu falo nossa, eu não falo só aqui. Da igreja brasileira, a maioria delas, é o culto mais vazio, é o ensino, irmão. É assim ou não? Não tem chave, não vai ter casa própria, não tem eis que eu te digo. No ensino não tem eis que eu te digo. Hã? Não é em vão. A pessoa chega numa empresa como ajudante geral. Aí o pastor, vou usar o pastor Sebastião. O encarregado geral da obra é o pastor Sebastião. Ó, se você estudar, fizer isso aqui, você vai sair de ajudante geral, eu vou te dar um cargo X. A pessoa se dedica o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, se for possível. Aí faz um curso tal, né? Mecânica tal. Chega cansado, aí sai do serviço. Ó, eu vou colocar você aqui como motorista do dono. A pessoa não tem carta. Oh, meu Deus, eu vou cair aqui qualquer dia. Aí não tem carga, você vai ser motorista do dono. Seu salário é quanto? É 1.500. Você vai ganhar 3,5. Ah, é? Aí sai 5 horas do serviço, vai direto para a autoescola. Chega em casa 10h30, toma banho, janta, vai dormir. 7 horas, bate o ponto. Um cargo desse eu não posso chegar atrasado, porque senão eu vou perder a boquinha. Eu vou ganhar mais dinheiro. Hã? Aí passa algum tempo, tirou a carta, vira o motorista do dono. Na igreja, irmão, se fala para vir estudar, porque, como que é o que está escrito aí? No Senhor não é? No Senhor o trabalho não é em vão. Mas não é financeiro não, irmão. Ó, não é dinheiro não. É na glória, irmão. Quando você está preocupado com dinheiro, você está perdendo o seu caminho na glória. Hã? É o texto, irmão. Tem muita gente preocupada com o material e esquece que vai ter uma vida, vai ter uma vida inteira no reino de Deus. Hã? Tudo bem que você quer ganhar bem. Eu prefiro morar no céu. Eu prefiro morar no céu. Sabe por quê? Imagina. Jesus voltou, como se fosse a recepção, que cada um vai receber a sua senha, né? Não fica assim na recepção, todo mundo sentado? Aí apareceu lá no telão a senha. Edivan, opa! Minha senha. Chegou minha senha, viu, pastores? Pois não? Aqui, ó. Era para você fazer isso, você não fez na minha obra. Oh, Jesus. Era para você ter feito isso, você não fez. Você foi negligente, você não quis, você desprezou, você abandonou, você fez picuinha. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas para o patrão não falta um dia.
fez panelinha. Obreiro, panelinha. Ó, vamos fazer essa panelinha aqui. Então, se começar, nós já corta. Aí naquele grande dia vai passar aqui assim, ó. Hã? Não é que vai passar aqui. Deus vai fazer a sua mente lembrar de tudo que você fez, de bom ou de ruim. Ninguém foge dos planos de Deus. Dos olhos dele ninguém foge, irmão. Eu fujo do olho do meu pastor, mas do olho de Deus eu não fujo. Obreiro na casa de Deus. Hã? Hã? Já pensou quando cantar a sua senha? Hã? Hein, pastor? É assim, vamos analisar, fazer um... Imaginar, né? Imaginar eu posso. Todo mundo esperando sua senha. Cantou. Adriel, vem. Hã? E aí? Como é que vamos nos apresentar diante do nosso rei? Você acha que Deus vai fazer vista grossa na panelinha que você fez dentro da igreja? Hã? Será que Deus vai fazer vista grossa? Não, mas você era o meu queridinho. O Adriel fez uma panelinha lá em Itaquá, eu vou punir ele, viu, Adriel? Mas você fez aqui na sede, você não vai ser punido não, porque você é meu queridinho. E onde entra a justiça de Deus? Hã? Responde para mim, irmão. Me ajuda aí. Me ajuda a dar aula. Aonde entra a justiça dele? Que uns é os queridinhos e os outros vão ser punidos. Me ajuda aí, pastor, se você sempre está me ajudando. Acha algum versículo aí que mostra isso aí, pastor? Continua, Anderson. Isso aqui é a sua leitura oficial. Continua. Sempre abundantes na obra dos... Volta lá, Jéssica. Tem cuidado de ti mesmo e na doutrina, já li. Perseverar nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ponto. Olha o que Paulo está dizendo para... Irmão, posso falar uma coisa aqui? Vocês não vão querer me... Eduardo, você está aí, meu segurança? Deixa eu ver se você está aí. Faz assim. Meu segurança está lá na porta. Hoje ninguém me bate. Posso te falar uma coisa, irmão? Em cima do texto que o Anderson acabou de ler. Olha o texto. Fazendo isto o quê? Tendo caráter, cuidando de ti mesmo. Cuidando da palavra de Deus, a doutrina. Perseverando nessas coisas. Porque fazendo isso o quê? Tudo que está acima. Salvará tanto a você mesmo, quanto o que te ouve. Está cheio de casa de crente, irmão. Que os crentes não querem vir para a igreja por causa do caráter do crente. O que você mostra lá na sua igreja, na sua casa? É por isso que tem muito crente, jovem, que não quer vir para a igreja por causa de crente mesmo. Acaba o culto. Você ouviu hoje, pastor? Aquela gravata era feia, né? Viu o que o pastor falou? Você viu lá o jovem da mocidade? Meu Deus, como é que pode, hein? Aí, passa 2 semanas, vamos lá na igreja? Não vai, irmão. Mas não vai mesmo. Você não está cuidando nem de você e nem dos que te ouvem. Como é que um obreiro, irmão? Como que é? O obreiro, ele consegue reverter algo dentro da igreja contra a própria igreja. Não cuida nem dele. O que tem que se fazer? O que tem que se fazer numa situação dessa? Aprender, irmão. O caráter, ele é moldado a partir do momento que você vai ensinando. Você tem que ir ensinando. Mas como é que ensina se eles não querem vir para a igreja, pastor? Nos cultos de ensinamento, como é que aprende? A nave da igreja vem mais por culto de ensinamento do que os obreiros. Os obreiros escolhem culto que quer vir. O Adriel vai pregar hoje. Opa, eu vou. O Antes vai pregar. Aí eu não vou. Obreiro. Obreiro. Com picuinha, com membros de igreja. E se diz obreiro. Não é assim? Ou eu estou falando alguma besteira? Se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, irmão. Eu sou corrigível. Eu não sou incorrigível, não. Eu sou corrigível. E eu aceito correção. Melhor ainda, eu aceito correção. Me mostre que eu estou errado. Aonde eu estou errado?
Então é isso, irmão. Você tem que cuidar de você. Primeiramente o seu caráter. Depois você tem que cuidar de estudar a Bíblia. De ter a palavra na ponta da língua. Depois você tem que cuidar do quê? De que as pessoas te ouçam e vejam em você o que você está falando. Como é que eu vou poder ir? A senhora me convida para ir na igreja, mas o que a senhora fala eu não consigo enxergar na senhora. Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer na igreja? Hã? Como é que eu chego em você e vou cobrar? Irmão, você precisa ser assíduo na igreja, sendo que eu não venho nos cultos. Eu vou cobrar como? Como? Vou usar a irmã. Não que ela faça isso, tá? A irmã Vera. Irmãs, eu quero vocês aqui no culto. Mas ela também não vem. Como é que as irmãs vêm? Quem é o líder da mocidade? Marcos. Marcos fala para o jovem, eu quero vocês no culto. Como que ele vai cobrar isso se os jovens também não vêm? O que ele cobra, as pessoas não vêem nele. Como é que fica, irmão? Hã? Não é assim? Não é assim? Como é que fica? Como é que o obreiro vai cobrar algo da igreja, sendo que a igreja não vê no obreiro as qualidades? É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Isso agora, irmão, nunca existiu a correção? Nunca existiu correção? Nunca existiu ensinamento. Isso foi escrito no ano 60 ou 70 depois de Cristo, da era cristã. Então sempre teve, né, pastor? À vontade, pastor. Me ajude. Nos atentar a tudo isso, irmão. No céu não vai precisar, né? Vai precisar? Mas e aqui? E aqui? Hã? Quem é diácono aqui? Levanta a mão. Só os diáconos. Diáconos e diaconisas. Que tem as diaconisas, né? No ministério consagra a mulher, né? Se hoje, eu gosto de sentar um pouco, irmão, que eu gosto de usar o método de Jesus. É o método que os gregos usavam para ensinar. Já viu? Sentava, todo mundo sentado, fica todo mundo igual, né, pastor Adriel? E eu gosto de ensinar um pouco, eu gosto de sentar um pouco. Se hoje chegasse em um diácono e falasse assim, ó, você vai exercer a sua função na igreja, qual seria a sua função? Hã? Quem é presbítero aqui? Levanta a mão. Presbítero. Eu sou presbítero, irmão. Quem mais? Só tem... Se hoje o pastor fala assim, ó, a partir de hoje você vai exercer o que a Bíblia pede como presbítero. E aí? Hã? Eu entendo, irmão, que a igreja, ela consagrou muitos anos e consagra algumas pessoas, mesmo sem ter a capacidade. Só que essa igreja, quando eu falo essa igreja, eu falo creio na Bíblia, ela tem ensinamento. Ela tem ensinamento aqui e nas igrejas setoriais. Os obreiros vêm? Os obreiros vão lá? Vão lá? Vão lá? Todos os obreiros e líderes de departamento vão? Não vai saber o que tem que fazer. Pastores aqui, ó, os pastores aqui, a parte deles estão fazendo, irmão. Ele abre a igreja para o ensinamento. Mas quem vai? Quem que é pastor aqui? Levante a mão, por favor. Só os pastores. Ou pastora também, se tiver, não tem problema. Se hoje fosse falado, só os pastores têm que andar e fazer só o que a Bíblia pede para o pastor, quem saberia fazer? Porque a Bíblia é a conduta, é a régua, irmão. A Bíblia é a régua.
O obreiro não anda pelo axiologia. Eu acho que é assim. Negativo, irmão. A Bíblia já deixou os parâmetros do que se deve fazer. Porque se eu colocar algo que é meu ali, a Bíblia vai mostrar, ó, isso aí é seu, não é a Bíblia. Isso é você que quer assim, não é a Bíblia. Então, seja homem e mulher o suficiente de falar assim, eu quero que seja assim porque eu penso assim. Porque a Bíblia já deixou o que tem que ser feito. Nós não somos o povo da Bíblia, a igreja já diz tudo, irmão. Como é o nome da igreja? Como é o nome da igreja? Se crê na Bíblia, você tem que crer o que está escrito, irmão. Como é que uma igreja creio na Bíblia se não acredita no que está escrito? Que foge do que está escrito na Bíblia. Como é? Alguém pode me ajudar aí? Me ajuda aí, pastor Silvio. Vê se consegue me ajudar aí. O senhor tem me ajudado tanto, agora eu preciso de uma ajuda. Hã? Entre, Hã? Se a Bíblia não é a regra de conduta, o que é, irmão? Hã? Muito bem. Essa igreja, irmão, tem que ser mais estudiosa do que as outras. Não é, pastor? Mas o pastor não está dando oportunidade para ninguém aprender? É a culpa dele? Ficar todo mundo na mesma altura. Ele não está dando oportunidade para ninguém aprender? Isso aqui, ó, 1 hora eu estou gastando só na leitura oficial. Eu não entrei nem na apostila ainda. É só a leitura oficial. Me abre leque para falar todos esses ensinamentos. É só leitura oficial. E aí, irmãos? Quem está errado? Me ajuda aí a dar aula. Quem está errado? A igreja ou nós, ser humano? Ideia errada, todo mundo quer trazer. E querem ser ouvidos. Nas ideias erradas, se o pastor não acatar a minha ideia. Tem pessoas que o pastor dá uma ideia para o pastor, se o pastor não acatar, fica 1 mês sem vir na igreja, irmão. Aí você vai ver a ideia, pastor Célio. Abra a Bíblia, por favor. O que você acha de nós fazer isso aqui na igreja, pastor? Aí o senhor olha assim, peraí, Divano, deixa eu ver na Bíblia, se a Bíblia mostra. Aí não bate na Bíblia. Mas quer que o senhor faça. Dá resultado, mas não dá céu. Não dá vida com Deus. Não dá salvação. Resultado, irmão. Se preocupe primeiro com a sua salvação. Cuida de ti mesmo. Cuida da tua salvação. Isso, irmão, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, Paulo ensinando os seus obreiros. Não é eu que estou trazendo coisa nova para a igreja, não. Irmão quer trazer. Quem disse que eu estou trazendo coisa nova? É vocês e eu que nunca fomos estudar. Que isso não é novo, não, irmão. Vê se na sua Bíblia está escrito isso. Ou é só na Bíblia do Anderson que está lendo, ou da Jéssica que está colocando no telão, dos pastores que estão lendo aqui. Vê se é só na dele. Vê se na de vocês está escrito. Está escrito isso aí? Está escrito sim ou não? Está escrito sim ou não? Então é eu que estou ensinando ou é a Bíblia que já ensinou? É a Bíblia que já ensinou ou é eu que estou ensinando? Vou te dar um conselho. Qualquer conselho que você venha ouvir ou dar, veja o que as Escrituras te aconselham a fazer. Para que amanhã ou depois, irmão, você não venha chorar por uma decisão errada sua mesmo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, vamos tomar um café. Tá falando até em línguas, né, pastor Adriel? O que é ser um obreiro? Nós já falamos sobre isso, né? Sim ou não? Nós no último dia nós entramos até a dinâmica, né? Não é isso? Né? O obreiro da casa o obreiro da casa de Deus é aquele que... Me ajuda aí, Andrés, por favor. No 3. O que é qualificar um bom obreiro? No 3.
O obreiro da casa de Deus é O aquele obreiro que tem... da casa de Deus é aquele que tem maturidade, ou seja, é equilibrado emocionalmente e espiritualmente. Aceita conselho, correção e críticas construtivas, não levando para o lado pessoal. Tito 1, 7 e 8. Porque é necessário que todo bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo. Iracundo. O que é uma pessoa iracunda? Na igreja não tem, né? Misericórdia. Hã? A igreja não tem pessoas iracundas, né? Não. Na igreja não tem pessoas que não gostam de ser corrigida, né? Hã? Tem nada? Tem na igreja em Londres, aqui não tem não. No Brasil não tem. Continua, Andres. Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Essa é a qualidade do obreiro. Ou não? Hã? O obreiro, irmão, é aquela pessoa que quando se chama a atenção dele, ele não fica 5 cultos sem vir para a igreja. Né? Hã? Ô presbítero, aí o Adriel chamou a atenção do irmão lá. Eu gosto de fazer essas... Aí ele ficou 5 cultos sem aparecer. Aí quando chega, quando vem para a igreja, ainda vem com cara de choro. Pro pastor ter dó, assim, ó. Irmão, Deus chamou foi homens maduros para o ministério. Não foi meninos. É homens maduros. Hã? O meu pastor chama a minha atenção, eu fico tranquilo. No outro dia eu estou no culto, irmão. Algumas pessoas podem achar que, esse irmão está falando isso, como que ele... Vem congregar aqui. Aí você vai ver como é que eu sou, meu comportamento aqui. Né? Vem congregar aqui, você vai ver meu comportamento aqui. Se eu falto no culto, se eu chego atrasado. Né, pastor? Vem congregar comigo aqui uns 2 meses, aí vocês vão ver. Né, Wesley? Hã? Se eu sou de faltar em culto. Né, Marcelo? Se eu chego atrasado. A gente fala, irmão, daquilo que vive. Né, irmã Vera? A gente tem que falar daquilo que vive. Hã? Não estou falando para me exaltar, não, irmão. Mas para mim falar de um bom obreiro, primeiro eu tenho que ser o bom obreiro. Imagina, como é que eu vou falar de ser um bom obreiro se eu não sou um bom obreiro? Né, Ju? Como? Né, pastor Silvio? Né, Andrews? Eu venho doente, irmão, mas eu venho. Se eu não vim, eu fico em casa, parece que eu fico mais doente. Irmão, deixa eu dar um conselho aqui. Você está doente no dia do culto? Vem para a igreja. Jesus está aqui para te salvar, te curar. A cura está aqui, irmão, não está em casa. O pastor, não vou não porque eu estou doente. Aí fica em casa. Eu venho, irmão, eu venho com a pressão 6/5. Ontem eu fui para o Adriel, eu falei o que para você, Adriel? 6/5 a pressão ontem. Sabe o que é isso? Se baixa mais uma, tchau, pastores. Eu morro na hora, igualou. E pergunta se eu fui para lá, Adriel. Meu carro quebrou, eu cheguei lá, Adriel. Irmão, responsabilidade que eu assumi. Pergunta para ele se eu estou fazendo vergonha lá na igreja dele. Convém cuidar da coisa do meu pai. Então o obreiro, irmão, ele tem que ter essas qualidades. Ele precisa entender que Deus o chamou. Eu acredito em cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Tenho certeza. Mas dentro desse chamado, irmão, você precisa saber aprender a ouvir. O obreiro tem que saber ensinar as escrituras? Sim ou não? Sim.
Então, quando eu chamo você para vir para o ensinamento, é para quê? Para você aprender para quê? Para ensinar. Como é que você vai tomar conta de um departamento e na hora do ensaio você precisa ler um texto e explicar para aquelas pessoas que você está liderando, se você não sabe nem para você? Aí tem uma pessoa lá no meio dos seus liderados, eita Deus, Felipe e o eunuco. Como que eu vou saber se não tem quem me ensine? Hã? Aí os seus liderados falam assim, aí os seus liderados estudam. Hã? Aí fala assim, ô irmã, e esse texto que você está tentando me explicar aí está tudo errado. Olha bem, irmãos, presta bem atenção. Provérbios capítulo de número 30, versículo de número 5 a 6. Não diga o que a Bíblia não está ensinando, para que eu não venha, isso é Deus falando, eu não venha, não te constrange e não te faça passar por mentiroso. Imagina você ensinando algo que a Bíblia não ensina, aí o obreiro fala assim, ô irmã, isso que você está ensinando aqui, tentando ensinar para nós aqui, não está na Bíblia não, viu? Isso aí é mentira. Só o que vai na quinta, que dia os cultos de ensino? Lá no André é quinta-feira. Terça, quinta e domingo. Aí vai no culto de ensinamento das igrejas. Qualquer dia nós vamos eu e o pastor fazer visita nos ensinamentos. Vamos ver se os obreiros vão estar lá. Hã? Aí se o pastor deixa o obreiro 2, 3 domingos sem pregar, ele já some da igreja. Já fica procurando igreja para ir congregar. Mas não sabe nem para si. Aí Jesus disse assim, pode um cego... Isso, irmão, não é que a gente quer ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Se eu estivesse na minha casa agora... Já começou o jogo da Copa? Eu nem sei, porque eu não assisto essas coisas. Eu não sei. Eu não sei. 8 horas? Se eu estivesse na minha casa agora, comendo um queijinho, tomando um café, irmão, bom. Só que assim, Jesus não nos chamou para isso, irmão. Jesus nos chamou, nós estamos aqui que somos obreiros, para fazer a obra. Hã? O esporte, irmão, não é pecado. Paulo fala do esporte. Ele faz referência a um corredor que corre, que chega até a linha de chegada. Lá em Coríntios ele fala sobre isso. Você está correndo a corrida de Cristo? Você está querendo chegar na linha de chegada? Hã? Essa corrida, irmão, é a organização da sua igreja que você participa. Essa é a corrida de Cristo. Você participa de tudo que é organizado pela sua igreja? Quem está participando está correndo junto com a igreja. Está ali, ó. Ou não, pastor? Irmão, leia a Bíblia, irmão. É só ler a Bíblia. Pastor, conte comigo, eu estou aqui. Pode contar comigo. É o primeiro quando o pastor olha, não está. É assim ou não, pastor Adriel? É assim ou não? É assim ou não, pastor Célio? É assim ou não, pastores? É o primeiro, não está. Pode contar comigo. Aí domingo já não está. Obreiro? O obreiro, irmão, ele tem que ter comportamento. É o comportamento. Ratificando aqui algo, quando eu falo que o obreiro entre o passeio e a igreja, salvaguarda, irmão, que vai ter um dia que o pastor vai entender. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você avisa o seu pastor? Pastor Adriel, hoje eu não vou lá porque eu vou na festa da casa do meu parente assim, assim. Ou você fala assim, pastor, eu não vou porque eu estou doente, mas está na festa. O imprevisto foi para a praia, 3 dias na praia. O pastor nem sabe. Aí o infeliz, me desculpa, o infeliz, irmão, não é um palavrão não, tá? O infeliz é uma pessoa que não é feliz, que é triste. É quando você fala, o desgraçado, a pessoa fala, é um palavrão. Não é, irmão, é uma pessoa que não tem a graça. Irmão, vamos ver o Aurelinho de cada dia, né? O Aurelinho de cada dia. É só estudar, irmão. Aí tá lá na praia, acontece de morrer lá, e vai o pastor socorrer ele lá.
E tem que orar no caixão do irmão, e encomendar o irmão, mas o irmão todo errado. Não, mas acontece do irmão morrer, aí o pastor tem que ir lá fazer toda aquelas situação fúnebre, né? E o irmão todo errado, e o pastor orando, recebe Jesus, recebe ele aí. Ele é uma bênção, só dava trabalho na igreja. Só dava trabalho. Não é assim ou não? A maioria é assim, irmão. A maioria é assim. Então Tito, ele diz que nós temos que ter comportamento, irmão. Não adianta. Nada foge dentro do comportamento, Andres. Lê o 4 para mim, Andres, por favor. O obreiro da casa de Deus tem senso crítico para avaliar o desempenho do seu trabalho no reino. Ou seja, ele mesmo se questiona dizendo: Deus tem se alegrado com o meu serviço? Como estou servindo a Deus com o ministério que ele confiou a mim? Aleluia, Jesus. Quanto de nós faz isso, irmão? Pode ler. Lê o versículo. Lê o versículo. Segundo, Anota, irmão. segundo aos Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmo. Segura. Eita, eu gosto dessas partes. Quando a Bíblia fala assim, ó, olha primeiro para você. Examina você. Cuida de você. Porque da vida dos outros, todo mundo quer cuidar. Hã? Olha o que Paulo diz aí em Coríntios, irmão. Cuida de você. Examina você. Está examinando você? Hã? Continua, Andrews. Permaneceis na fé. Segura. Permaneça na fé. Se permaneceis, está falando, né? Mas ou permaneça. É a mesma coisa. Que você permaneça na fé. O que é permanecer? Ficar, continuar, ser constante. Hã? O obreiro, está falando aí na apostila, que o obreiro ele tem que auto se examinar. Será que eu estou agradando o meu pastor? É isso? É isso? Será que eu estou agradando o pastor Silvio? Bebezão de Jesus? Estou agradando? É isso? É isso? É isso? É isso? Será que você está agradando a quem? Você está agradando? Faça essa reflexão. Alguns segundinhos de reflexão. Eu vou ficar em silêncio para você fazer essa reflexão. Agora, se reflita aí. As suas atitudes dentro da sua igreja, do seu ministério, têm agradado a Deus? E aí, irmãos? Você consegue fazer essa reflexão? Você consegue olhar? Se você estivesse frente a frente com Jesus agora, você poderia falar assim: ei, Jesus, o senhor está contente com o meu desempenho da obra aqui, que o senhor me colocou para me ajudar? O senhor está contente comigo? Ô, Jesus, isso dói no meu coração, irmão. Posso falar uma coisa? Todos os dias eu me olho no espelho e pergunto para Jesus: é isso que o senhor quer de mim? O senhor está contente comigo? Todos os dias eu me pergunto isso, irmão. Todos os dias. Todos os dias eu me passo essa pergunta, presbítero Marcelo. Sabe por quê, irmão? Porque antes de eu ensinar, eu tenho que ser exemplo. Eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Eu não posso, irmão. Será que quando eu... Já pega um espelho, e olhe-se no espelho e faça você essa pergunta. Senhor, o senhor está contente com o meu desempenho dentro do meu ministério? O senhor está contente? Eu tenho alegrado ao Senhor? Eu tenho feito aquilo que o Senhor tem me pedido? Faça essa pergunta para o Senhor, irmão. Essa pergunta é um particular seu e Deus. O pastor não vai ver. O que você esconde do pastor já está escondido. Mas de Deus nada se esconde. Então pergunte assim: Senhor, você tem se agradado de mim? Tem se agradado de mim? Né, pastor? Não é perguntar para o seu pastor, não. Pergunte para o pastor Jesus se ele tem se agradado das suas obras.
Será se tudo isso que está aqui sendo dito durante esses 3 dias vai te direcionar a fazer alguma coisa certa dentro do seu ministério? Ou entra aqui e saiu aqui, ou você está aqui só porque seus pastores pediu? Hã? É só por isso? Para fazer número para o pastor? Ou você está fazendo isso porque você entende que você precisa ser uma pessoa melhor dentro da sua igreja? Hã? Será se você entende que você precisa ser uma pessoa melhor dentro do seu ministério? Hã? Não é verdade, irmã? Será que você precisa entender isso? Você precisa ser uma pessoa melhor para o seu ministério? Hã? Porque quando você se torna uma pessoa melhor para dentro da sua igreja, você se torna uma pessoa melhor dentro da sua casa. Você se torna uma pessoa melhor para as suas vizinhanças. Sabe quando os bancos dos cultos de domingos vão encher? Quando você se tornar uma pessoa melhor primeiro para a sua igreja, para a sua casa e para a sua vizinhança. Primeiro você, depois as pessoas que te cercam. Se você não é uma pessoa melhor, não se procura melhorar para agradar a Jesus, você nunca vai agradar o seu pastor terrestre. Nunca. Vai ser sempre uma fantasia. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Quem sabe? Quem sabe o significado da palavra hipócrita? Hipócrita significa homens que fazem, atores, que interpretam papéis, mas não são. Isso é hipócrita. Aquela máscara branca do teatro, o nome daquela máscara também é hipócrita. É uma pessoa que representa. O que é representar? É fingir que é alguém que não é. Por isso Jesus chamava os fariseus de hipócrita. Eles representavam que eram da descendência de Abraão, mas não vivia nada do que a Bíblia ensinava. Hipócritas. É isso ou não? Pesquisa aí na internet. É isso mesmo, pastor? Hã? Isso é hipócrita, irmão. Quando Jesus diz assim, o vinho novo no odre velho, faz o quê? O que acontece quando coloca o vinho novo no odre velho? Ele estoura, né? Sabe do que Jesus está falando ali nesse texto? Quem sabe? Você não vale. Quem sabe do que Jesus está tratando nesse texto? Do vinho novo no odre velho, vinho velho no odre novo. Quem sabe? Hã? Não. Também pensava que era isso. O texto está se relacionando, irmão, em doutrina, em ensinamento. Hã? Lê o texto. Jesus está falando assim, ó, como é que eu estou trazendo esse ensinamento novo para esse monte de obreiro velho que não quer dar atenção? Vai colocar dentro do outro, vai estourar. Eles não vão aguentar esses novos ensinamentos que eu estou ensinando. Pode ler o texto. Vê se é isso. Os fariseus estavam tendo um novo ensinamento. Jesus estava mostrando como que ele devia se comportar. Eles não suportavam. Estourava. Nunca pararam para pensar nisso? Hã? Aprenda uma coisa, irmão. Ensinamento é para nos direcionar a fazer o certo. Não seja como os fariseus, que quando recebia o vinho novo, estourava, não recebia, não aguentava. Odre velhos colocando vinho novo. Vai explodir, né, pastor? Vocês nunca leram sobre isso? Nunca leram? Eu também pensava que era assim, Andrés. Mas não é. Está falando de ensinamento o texto. Quem está com internet, pode olhar aí, irmão. Se achar que não é, vamos discutir o assunto aqui agora. Couro. Então, Jesus ele chega apresentando uma nova doutrina. Não é que é uma nova doutrina. Jesus está explicando o que já tinha sido escrito. Mas para os fariseus, eles tinham como se fosse algo novo. E não era. É que eles aprenderam errado e aplicavam errado. E queriam continuar no erro.
Aí Jesus fala assim, o odre velho não suporta o ensinamento novo. Mas não é que o ensinamento é novo, é que sempre estudaram errado. Não aguentaram. Porque pode pegar a pregação de Estevão. Pastor, o senhor hoje está me ajudando demais. Se fosse dar nota hoje, o senhor teria 10. Glória a Deus. Muito bem. Quando Estevão começa a pregar, já viu a pregação de Estevão? Já viu a pregação de Paulo? Eles vêm falando do Antigo Testamento. Pode pegar as duas pregações. Quando chega no final, ele fala assim, tudo isso que esses homens falaram no Antigo é falando de Jesus, que vocês crucificaram. Todos os dois falam a mesma coisa. Ou seja, os odres velhos não estavam suportando o ensinamento. Estourava. Acontece isso hoje? O irmão quer trazer ensinamento novo para a igreja. Não, o ensinamento sempre teve. É você que nunca estudou. Você que nunca deu atenção. Você pega milho. Cata milho. O que é catar milho? O que é catar milho? Vê um versículo hoje, outro lá. Obrigado, irmã. Obrigado. Cata milho, irmão. Vai pregar e fica catando milho. Não lê a Bíblia na linha, para entender o que a Bíblia vem nos ensinando de Gênesis a Apocalipse. Estudando mesmo para saber o que a Bíblia nos ensina. Fica catando milho. Então, por isso que o odre não aguenta. Ele faz isso aqui, ó. Estoura. Nunca parou para aprender. E quando alguém quer ensinar, não está disposto como o eunuco, né, pastor? Como que eu vou aprender se não tem quem me ensine? Essa desculpa, criou na Bíblia, não vai levar nunca. Quando chegar diante de Jesus, cadê o pastor Célia ou Jesus de hoje? Chega diante de Jesus. Jesus falou, não aprendeu por quê, meu filho? Pastor, Jesus, não teve quem me ensinasse. Não teve? Olha lá, ó. Camarada lá, ó. Dando a vida para que vocês aprendam. Olha lá, ó. Pastor Silvio, pastor Sebastião, pastor Adriel, pastor Célio, abriu a igreja no dia tal só para ensinamento. Eu não vejo você lá. Eu não vejo você lá. Será que meus servos mentiram? Ou é você que está querendo mentir para mim? Odre velho. Hein, odre velho? Odre velho é esse, irmão, que não suporta o ensinamento. Não suporta. Sabe por quê? Quando eu comecei a estudar, irmão, essa matéria que nós estamos... Como que se chama na teologia essa matéria que nós estamos tendo aqui? Cadê os teólogos? Cadê os... Que é cheio de teólogo, né? Nessas horas some tudo, né, pastor Célio? Some tudo. Que matéria é essa aqui na teologia? Quem sabe? Cadê os teólogos de plantão? Pastor pergunta, aparece um monte, né, pastor Sebastião? Eu sou. Não é assim, Andreas? Quando o pastor pergunta, não aparece um monte? Cadê os teólogos? Isso aqui é matéria de teologia, como é o nome? Isso aqui você aprende na teologia, irmão. Você senta para aprender antes de ficar de pé para falar. Antes de eu ficar aqui, eu fui sentar. 4 anos estudando. Tomava cada chicotada que eu chegava em casa incrédulo. Chegava desviado. Aquele professor me deixou desviado hoje. No outro dia eu estava lá. Com a perna cheia de ferro, irmão. Braço quebrado de acidente de moto. Isso tudo foi fazendo faculdade. Aula de homilética. Quebrei perna, quebrei braço. Meu colega fazia, sabe o quê? Me levava, subia a escada da faculdade, sentava, uma cadeira aqui com travesseiro, mas não faltava aula. Sabe por quê? Porque eu precisava e preciso aprender. Eu não quero ser odre velho, irmão. Eu não quero. Eu quero aprender as coisas novas e guardar, não estourar. Eu quero. Isso aqui se chama teologia moral, quando se faz teologia. Ou ética cristã, quando se faz teologia. Isso é matéria, irmão. Sabe o que é ética cristã? É como você se comporta no meio da sociedade. Né? É William? William. Isso aqui você tem que aprender, sentar. Sabe por que muitas pessoas não têm moral, não têm atitude moralmente falando? Porque não senta para aprender. É odre velho, Ju. Não quer aprender.
quer apontar o dedo, nossa, já começa por aí, que não tem ética, né? Isso é teologia moral e ética cristã, matéria de teologia, irmão. Não estou falando coisa aqui que não existe, não. Eu posso citar aqui 50 versículos que me mostram que eu tenho que ser ético. Hã? Pastor, tá oferecendo praticamente de graça um curso teológico na igreja. Alguém procurou o senhor, pastor? De graça, praticamente. Certificado e tudo. Certificado válido, né, pastor Adriano? Para você, pastor Adriano, né? Alguém procurou o pastor? O pastor quer aprender. Não quer, sabe por quê? Porque já sabe. Sabe mentindo, porque não sabe. Você pergunta... A igreja presbiteriana, para você assumir um cargo de presbítero para cima, quem sabe como é? Eu fui convidado, irmão. Eu falei, pô, pastor Adriel, eles pagam para obreiro um salário mínimo. Mas eu sou homem de palavra, irmão. Eu falei que vim para ajudar o meu pastor e o meu cunhado. Eu não me vendo por dinheiro, não, irmão. Sou obreiro, não sou mercadoria, né, pastor? Não sou mercadoria, não, irmão. Sou obreiro. Sabe como que é como é que se classifica um obreiro na igreja presbiteriana? Quem sabe? Quem sabe? Vocês não sabem? Vou figurar para vocês entenderem. 4 pastores, você senta aqui, ó. Cada um faz pergunta da teologia, de cada matéria da teologia, usando os termos teológicos. Pastor Sebastião olha para mim e fala assim, o que é armatiologia? E me mostra dentro das escrituras o que é armatiologia. E eu tenho que estar aqui, ó. A armatiologia é a doutrina do pecado, tá assim, eu vou ver em Gênesis, em tal. 3 versículos, porque um só não serve. Pastor Silvio me pergunta outra coisa, pastor Valdeci me pergunta outra coisa, pastor Andrews me pergunta outra coisa, e eu tenho que responder tudo dentro das escrituras. Hã? Aí, sem eu saber, um dos 4 vai lá no bairro onde eu moro. Como que é o Edivan aqui no bairro? O Edivan aqui na padaria, como é que é? Ele compra fiado, ele paga? É assim ou não é? Quem conhece a igreja presbiteriana? Eu fiz faculdade presbiteriana, irmão. Fui convidado para ser líder de mocidade da presbiteriana há 20 anos atrás, ganhando, na época, o salário da época. Eu não quis. Eu era da Assembleia de Deus. E a mesma pessoa que hoje ele é pastor em Itaquá e toma conta de todas as regiões de Itaquá, me convidou mais uma vez. Eu não quero. Não é porque eu não vou passar no crivo, não é isso. Meu SPC, irmão, eu abro no meu celular. Meu SPC, eu não estou devendo nada. Meu SPC é, ó, score 700. Dá quase para comprar um carro, hein? Hã? Até isso, irmão, eles investigam para ver como é que está o score do obreiro. Você sabe o que é score? Você trabalha com carro. Por que eu estou falando isso, irmão? Conduta do obreiro. Né, pastor? Se fosse alguns dos irmãos aqui, ganhar um saláriozinho, hein? Hã? Né, pastor? Tchau! Não, irmão. Eu prefiro um tesouro no céu do que um tesouro na terra. Eu prefiro. Então, o que eu quero que vocês entendam é a sua conduta. Hoje, se você estivesse de frente para Jesus, a Trindade. Levanta daí, André. Deixa só a Trindade. Eu gosto de fazer essa exemplificação, irmão. E aí? Eu tenho te agradado, Santíssima Trindade? O que Jesus ia falar para mim, hein, irmão? Fala, Jesus. Hã? É isso, irmão. Pode sentar, filho. Se entregue à 4ª pessoa. Eu vou deixar. Eu vou cometer essa heresia. É isso, irmão. Se Deus olhasse para você hoje, você tenha condições de perguntar para Ele assim, eu tenho te agradado, Jesus? Eu tenho te agradado, Senhor? Hã? Eu tenho te agradado? Continua, Andres. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quando a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados.
ou você está reprovado, Jesus não está em você. Irmão, um homem e uma mulher cheio de Deus, ele nunca traz problema para a igreja. Como é que o Espírito... Tenta me ajudar aí, pastor Silvio, o senhor que é mais espiritual. Nesse assunto assim, o senhor sempre traz... Glória Como a é Deus. que eu sou cheio do Espírito, mas a minha presença dentro do templo é sempre para trazer problema? Nunca trazer solução. É sempre problema. Não trago soluções. Que espírito é esse, irmão? Justamente. Acho que é agora. Vê aí. Acho que é o próximo. Então é isso, irmão. Vê o próximo para nós, Andrew. 5. O 5. obreiro da casa de Deus é fiel no ministério que o nomeou, e não Judas Iscariotes. Coloca esse texto. Por que Judas Iscariotes, irmão? Judas fez parte do ministério da igreja de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Judas estava lá no ministério? Estava no ministério? Tem certeza? Ele fez parte do ministério? Fez ou não? 12 apóstolos. 12 apóstolos, entre eles estava quem? Judas estava lá ou não? Pegava a bolsa. Irmão, isso aí é interessante, isso aí. Não mexe com a minha língua. Isso é interessante. Irmão. Ele era. Irmãos, todas as vezes que você age... Eu pedi para o Marcos, eu não sei se o pastor consegue trazer para mim, não sei qual dos pastores que é responsável por isso. Eu pedi para o Marcos a confissão de fé da igreja. O que é a confissão de fé? Quem sabe o que é confissão de fé? Quem sabe? Cadê os teólogos? Quem sabe o que é a confissão de fé? Meu Deus. Confissão de fé, o pastor sabe, né, pastor? É um documento. Cadê minha apostila? Já sumiu. Jesus, tem misericórdia do teu filho. Cego. Confissão de fé é um documento que mostra tudo naquilo que a igreja acredita. Está aqui, ó. Se você entrar hoje, entra aí, pastor Silvio, o senhor que é bom de internet. A confissão de fé da igreja presbiteriana vai aparecer na internet. A igreja presbiteriana, não é isso, Marco? É ou não? Sim ou não? Presbiteriana acredita nisso. Vê aí. A Igreja Assembleia de Deus, a confissão de fé, está lá, na internet. A Igreja Assembleia de Deus acredita nisso. Por que eu pedi a confissão de fé? Quem sabe? Por que eu pedi? Porque ela é instrução. Então, quando o membro lê a confissão de fé e concorda com aquilo ali, irmão, o membro leu a confissão de fé. Não leu? O pastor leu a confissão de fé, ou o membro leu a confissão de fé, ele não tem do que reclamar depois. Eu não sabia que era assim. Confissão de fé está aqui, filho, você leu. Como você não sabia? Não é isso, pastor? É para isso que serve a confissão de fé, é isso ou não, pastor Silvio? Não é isso, pastor? Por isso que eu pedi para o Marcos. Eu queria ler a confissão de fé. Porque depois não tem desculpa, irmão. Correto? Não tem desculpa. Pastor, eu não sabia que ser obreiro era assim. Né, pastor? Eu não sabia. Toda a igreja tem a confissão de fé. Quando Judas foi chamado, Jesus não ensinou para ele como que seria? Judas não sabia o que Jesus estava ensinando? Será que Judas não sabia ou ele fez vista grossa? Mas ele foi ensinado. Mas ele não quis aprender. Ele é o que o título diz. Ele é um Judas. Quando se fala de uma pessoa é um Judas, o que passa na sua cabeça? E Judas era um nome... E Judas, pastor, olha que interessante, né? Judas era um nome tradicional da Judéia. Judas vem de Judá. E Jesus tinha um irmão chamado Judas.
que tem uma carta nas Escrituras. Aquele Judas lá, que só tem um capítulo, não é Judas Iscariotas não, viu, irmão? Cuidado quando você for pregar e falar o que não está lá, viu? Aquele Judas ali é irmão de Jesus, porque era um nome tradicional. Tinha vários Judas. Mas Iscariotas, por que Iscariotas? Porque Judas Iscariotes. Por quê? Cadê os teólogos de plantão? Hã? Da cidade de Iscariotes. Não é sobrenome não, viu, irmão? E o obreiro não pode ser um Judas. Irmãos, é preferível... Pastor, obrigado por tudo. Dá um abraço. Muito obrigado. O senhor me ajudou muito, mas eu estou indo. Do que você ficar dentro do ministério. Ah, Jesus, se destruindo o ministério, irmão. Oh, meu Deus. Sabe como é que se faz isso? Dentro dos ministérios, com panelinha. Sabe? Grupinho. Hã? Pastor quer o melhor para a igreja e os grupinhos se reúnem para impedir que a igreja cresça. Porque acha que é dono da igreja. Jesus ainda está por vir buscar a sua noiva, irmão. E é Ele que é o que manda na igreja. É Ele. É Ele, irmão. Pode fazer. Irmão, eu vou profetizar aqui, irmão. Pode fazer a panela que for. Pode ser quem for. Você pode ter êxitos e algumas batalhas. Mas Jesus não perde nenhuma das guerras. Uma hora ele destrói essa panela. Ele destrói, pastor Adriel. Uma hora ele destrói. Porque panela não é de Deus. É para destruir a igreja. Judas teve o fim que a Bíblia diz que ele ia ter. Porque se tivesse ficado vivo, ele tinha contaminado mais outros discípulos. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Hã? Imagina, Jesus morreu e Judas continuasse vivo. No meio do povo de Deus. Hã? Cuidado, irmão. Você está lendo a Bíblia errada. Cuidado. Muito cuidado com as suas atitudes dentro da igreja. Muito cuidado. Ganhou uma batalhazinha, está achando que Deus está de acordo com as suas panelinhas? Cuidado! Cuidado! Hã? Judas não se procria. Se procriou? Me mostra na Bíblia aí Judas se procriando, irmão. Mostra na Bíblia. Qual foi o fim dele? Ministério não se cria Judas, irmão. Se cria, pastor? Uma hora está aqui, ó. Ô, meu pastorzinho. E por trás... Ó. Não é homem de sentar e falar cara a cara. Eu, quando quero conversar com o pastor, eu posso ir tomar um café? Não é assim, pastor? Eu vou, às vezes eu vou de surpresa. Sento lá. E biblicamente nós começamos a conversar de Bíblia. Aí ele vai lá buscar um pãozinho, que o meu pastor é bonzinho. E nós conversamos de Bíblia, irmão. Mostrando o que a igreja é dentro das Escrituras. Não é o meu ponto de vista para deixar a igreja do jeito que eu quero. Não, pastor, tem que ser assim, que eu quero que a igreja seja assim. Porque senão eu não vou mais dizimar lá. Sabe se isso acontece? Hã? Não, só acontece em Nova York. Hã? Eu quero que a igreja fique assim, pastor, ó, desse jeito. Não tem parâmetros bíblicos. É para agradar a pessoa. Judas queria um ministério que agradasse a ele. Lê a Bíblia, irmão. Por que ele traiu Jesus? É só ler a Bíblia, irmão. Não está lendo Bíblia? Por que Judas trai Jesus? Quem sabe me responder? Quem sabe me responder? Por que Judas traiu Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Por que Judas traiu Jesus? A Bíblia fala. Os teólogos de plantão. A Bíblia fala. Porque ele queria que Jesus fizesse uma revolução. A igreja de Jesus tinha que ser feita as coisas que ele queria. Ó, só tem que fazer assim. Aí Jesus fala, não.
Eu vim para fazer isso, que a palavra de Jesus, Antigo Testamento já dizia que era para mim vir fazer isso. Não é para fazer o que você quer do ministério, para o ministério para você tomar conta, não. Porque a revolução, futuramente, quem seria líder era ele. Leia a Bíblia, irmão. Se é Bíblia, eu gosto. Tem pessoas que falam assim, eu gosto de Bíblia, irmão. E é a minha obrigação gostar da Bíblia. É a minha obrigação. Leia o texto, se eu estou falando besteira, pastores. Leia o texto. Faz a revolução. Jesus fala, não, o Antigo Testamento falou que eu vinha, nasceria, morreria, ressuscitaria e viria buscar a minha noiva. Eu não vim para fazer a revolução. Eu não vim para fazer a igreja do jeito que você quer que seja a igreja. Traduzindo para miúdos. Cada um escolhe a igreja do jeito que quer. Meu Deus! Foi isso que Judas fez ou não? Não tem um parâmetro. Você não consegue identificar uma igreja bíblica que tem os parâmetros bíblicos. Cada um dá a sua ideia. E a maioria das ideias nem fundamentos bíblicos tem. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém de vocês, senhoras e senhores aqui. Mas uma coisa eu sempre falo, quer conversar de Bíblia, senta comigo que nós senta. Não sou melhor do que ninguém não, pastor Silvio. Sou não. Ao contrário, quem me conhece, irmão, quem me conhece na intimidade, sabe que eu estou aqui para ajudar todo mundo. Quem me conhece sabe de que eu estou falando. Irmão, me ajuda nisso aqui. Esse versículo, eu estou sempre aqui, à disposição. Não estou aqui para ser melhor do que ninguém. E eu sento para falar de Bíblia com qualquer um. Qualquer um. Pastores. Não sou melhor do que eles, não. Membros, qualquer um. Mas Bíblia. Não axiologia. Eu quero, pastor, que o senhor faça assim. Eu quero que o senhor faça assim. Alguns ameaçam até sair da igreja se o pastor não fizer do jeito que ele quer. Isso é caráter de Judas, irmão. Você nunca leu a Bíblia? Nunca viu por esse ponto, pastor? Judas que queria isso. Não é isso, pastor Silvio? Ele queria que a igreja fosse do jeito dele. Injetar o mundo na igreja. Já, Jesus. Aí quando ele descobriu que Jesus veio para fazer uma obra ao contrário, aí ele fala assim, vou te entregar. Vou te entregar. É Judas, irmão. E o ministério não pode ter Judas. Fica à vontade, meu pastor. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, olha só aqui, falando de panelinha, só para nós continuar no raciocínio, Romanos 16, 17 a 27, vou ler só o 16. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, observe, bem aqueles que provocam divisão e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Olha que Paulo fala, afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Olha bem o que Paulo está falando. Isso aí é de panelinha. As panelinhas têm que se agradar. Você tem que agradar ela, né? Porque senão, o ventre é o quê? É os seus desejos, as suas satisfações. Não sabe o que é igreja, irmão. Tem igreja, irmão? Aqui não acontece isso, graças a Deus. Se não pregar o que a pessoa quer ouvir, meu Deus, não estou falando de erros teológicos e doutrinários. Porque se você prega erros doutrinários e teológicos, você vai dar conta com Jesus. E você está errado. Não adianta querer que passe a mão na sua cabeça, você está errado. Ou está certo? Coloca para mim aí, Jéssica. Provérbios 30, versículo 6. Por favor. Lê para mim aí quem tem uma voz melhor do que a minha. André, por favor, André. Nada acrescentestes às suas palavras. Segura. Quem está falando isso aqui? O Provérbios. Provérbios é um texto que se interpreta olhando contexto, conhecido como interpretação contextual, ou uma interpretação de semântica exata.
Cadê os teólogos, irmão? É uma semântica exata ou contextual? Provérbios é de semântica exata. É isso mesmo que o texto quer dizer. Não adianta espiritualizar lá no texto, não, viu, irmão? Não, mas eu acho que é isso mesmo que o texto quer dizer. Lê para mim, Andrés, de novo, do começo. Nada acrescenteste às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Sabe o que o proverbialista Salomão escreveu, inspirado por Deus? Que nós não temos que acrescentar nada nas Escrituras. Entendeu? Eu conversava com o presbítero Marcelo outro dia. Tem alguns salmos que está escrito lá, cela, né? Não tem um salmo que está escrito cela ali, embaixo? O que significa aquilo ali? O que significa quando aparece algum salmo e está escrito assim? Já viu, pastor? Cela. O que significa aquilo ali? Tá por tá ou tem alguma importância? Hã? É o quê? Fim. Quem mais? Fala aí, Marcos. Não entendi. Mudança de entonação. Quem mais? Quando o judeu escrevia as escrituras, irmão, isso aí se aprende na teologia, viu? Ele estava escrevendo ali, ó. Nada acrescentais às suas palavras, porque não tem, para que não te repreendas e seja chamado de... Então quem acrescenta o que não está escrito é o quê? É o quê? É isso aí. É isso que o texto quer dizer. E escrevia cela aqui, ele trocava a pena, né, pastor? Isso aí você aprende quando você faz bibliologia na teologia, quando você faz, até no básico aprende isso, né, Ju? Bibliologia. Ele pegava a pena, jogava fora. Meu Deus. Vê se é isso aí, vem na internet, irmão. Não consegue responder, procura a internet. Hoje a internet responde tudo. Pegava a pena, jogava fora. O tinteiro se jogava fora. Ficava 1 ou 2 dias refletindo sobre tudo o que ele escreveu. E depois ele continuava. Quem sabia disso? Não é isso, pastor? Pesquisem. Vê se é isso. Sabe por quê? Era um assunto relevante que fazia ele pensar. Trazia ele o quê? Esse assunto é um assunto que eu preciso pesquisar, examinar mais. Deu para entender, irmãos? Qual que é o outro aí? Depois de... Você leu o 7º? É o 6 agora. Pode ler, para nós ir embora. Eita, Jesus. Quase que eu falei em línguas estranhas, Adriel. O obreiro da casa de Deus é pontual, continua. assíduo nos cultos, é o primeiro a chegar. Sumiu até minha toalhinha, irmão. É o último a sair. Quase falei línguas, né? E se porventura precisar estar ausente, esse se comunica. Justifica com verdade e não com desculpas esfarrapada. Jeremias 48:10. Esse é o poder. Lê aí, filho. Maldito aquele que fizer da obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Sabe o que o texto está dizendo ali, irmão? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Ponto, vírgula. O que é isso? Fala, pastor Silvio. Obreiro não é relaxado na casa de Deus. Aqui no Brasil não tem. Os obreiros são pontuais. Irmãos, e depois ele fala ali, maldito daquele que retém a sua espada do sangue. Quem sabe o que é isso? Quem sabe? Cadê os irmãos que estudaram aí, que tem uma boa interpretação? Quem sabe? Pastor pergunta aparece um monte de teólogo. Na hora de se apresentar os teólogos, não aparece nenhum. Cadê? O que significa aquilo ali, irmão?
Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Hã? Negativo. Negativo. O que é espada, irmão? O que é espada, irmão? Para que serve a espada? Para que serve? Para quê? Luta, irmão. Espada é um objeto de luta, de guerra. O obreiro que não quer guerrear na casa do Senhor, ele tira a sua espada, a espada dele não suja de sangue. Ele não trabalha na obra. Ele é relaxado. Olha o texto, irmão. Olha o texto. Como é que se chama esse texto aí? Como é que se chama esse texto nas Escrituras? Quando a frase A que é repetida de forma diferente na parte B. Como é que se chama isso aí? Salmos é cheio disso. Salmos é cheio disso. Põe para mim Salmo 1, por favor, Jéssica. Por favor. E depois você volta aqui, para a gente ir embora. Irmão, leia a Bíblia. Não brinque de ler Bíblia, não. Não brinque de ler Bíblia. Eu não brinco, irmão. Eu fico das 3 da manhã até as 5. Durmo, acordo. Toda hora que você preocupa. Tá minha esposa que não deixa eu mentir. Se você ligar para mim qualquer hora em casa, Anderson, você conversa comigo quase sempre. Eu estou fazendo o quê? Você. O Eduardo, está toda hora conversando comigo, de todo dia. Irmão, eu estou em cima da cama cheio de livro ao meu redor. Olha lá, bem-aventurado o homem que não... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segura, embaixo. Nem se detém no caminho dos pecadores. Segura, filho, segura. O texto de cima quer dizer a mesma coisa de baixo. Ou não? É um paralelismo. Isso é conhecido na teologia, paralelismo. Usam a mesma frase de cima com a frase de baixo, junto querendo dizer uma coisa só. Anotem. Não é aula de teologia, não, mas anotem. Né, William? Sabe o que está querendo dizer lá no... Bota lá, por favor, Jéssica. Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Fraudulosamente. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ele não põe a espada para trabalhar, para guerrear. Por quê? Porque ele é frauduloso. Ele é relaxado. Ele omite. Ele nunca está pronto para fazer nada na obra de Deus. Ele está pronto para apontar. É maldito. Sabe por que é maldito? Porque não é uma pessoa bendita, não é uma pessoa bem vista. Quer ver uma coisa? O pastor chega aqui domingo e fala assim, ó, nós vamos fazer aqui um mês de gincana bíblica. Todos os dias vai ter um estudo bíblico. O obreiro fraudulento é o primeiro a falar, para que isso, pastor? Eu não posso vir. Ele nunca está disposto a nada na casa de Deus, irmão. Nunca. É só a vontade dele que é imperativa. A espada dele nunca está disposta a ser suja de sangue. Não quer trabalhar na obra. Ele quer tapinha nas costas. Isso é para obreiro, irmão. Isso é para obreiro. Quando o pastor, você pode fazer tal coisa? Ah, pastor, eu não posso. Eu costumo dizer, quando o pastor me liga, pedindo alguma coisa, ele está aqui, ele me corrige, se eu falar alguma mentira, ele me corrige, ele está aqui, eu estou falando na frente dele. Eu falo assim, estou à disposição do ministério. É isso que eu falo ou não, pastor? É isso ou não? Anderson, você me conhece. Estou à disposição do ministério. Não só nos lugares que vai me trazer status. Se me falar para vir limpar a igreja, eu venho limpar. Eu venho, irmão. Eu venho. Trabalho braçal não aguento mais, porque eu já estou com alguns problemas de saúde e não aguento. Mas algumas coisas eu faço. Eu faço, irmão. Eu faço. Eu não digo não. Se o pastor falar assim, ó, é para estar aqui 7h15, 15 para 7h15, eu cheguei 7. Eu cheguei 15 minutos antes do que ele pediu. Eu cheguei, irmão. E eu, minha esposa, irmã Raquel.
cultos de quinta-feira de ensinamento, a primeira pessoa a chegar. Faz assim, irmão Raquel, para a igreja te conhecer. É ela, irmão, não falta um culto. Não falta um culto. Todos os ensinamentos que eu dei aqui, desde quando eu comecei, 1 ano a 6 meses. Essa senhora aqui, ó. Não falta um culto. Não falta. Não falta, irmão. Não falta. Estou falando isso para exaltar a senhora não, viu? É Deus que me tomou para me falar isso aqui, para todo mundo ver. Nunca faltou um culto. Todos os ensinamentos ela está aqui. E um casalzinho de senhor que vem no Anda Já. Como é o nome dele, Wesley? Osmar. Senhor de idade, irmão. Anda. Como é o nome daquele negócio? Andador. Todas as quintas de ensinamento ele está aqui. Todas. É assim ou não, Marcelo? Todas. Todas. É assim ou não, pastor? Todas. Todas. Sabe por que não aprende? O obreiro não aprende? Porque não valoriza a palavra de Deus. Irmãos, e vai dar conta. A Bíblia diz que aquele que despreza a palavra vai dar conta. Desprezar a palavra. Pensa que está me desprezando? Irmão, eu dou aula na igreja, na minha rede social. Eu comentava com o Adriel sobre isso ontem. Eu tenho 800 seguidores no meu Kawaii. 7.600 visualizações nos meus estudos que eu coloco lá. E pessoas perguntando coisa. Essa semana, pessoas me mandando mensagem, e eu coloquei no grupo de propósito, Anderson, dizendo assim, Divan, eu preciso estudar porque eu sou raso. Eu te mandei essa mensagem. Todo dia tem pessoas que eu estou ensinando, todo dia. Via internet, WhatsApp, pastor Silvio. Manda os estudos, eles respondem, me mandam, eu mando de volta. Quem me conhece sabe que eu faço isso. Quem sabe que eu faço isso aqui? Quem já viu eu fazendo isso? Olha lá o Renan. E eu faço mesmo, irmão. Sabe por quê? Quanto mais próximo da Bíblia, menos erro a igreja vai ter. Não estou falando porque sou eu não, irmão. Não é porque sou eu não. Se tivesse um outro professor aqui, eu sentaria para aprender com ele e não faltaria um culto. Não faltaria, pastor. Não faltaria, pastor Silvio. Não faltaria. Não faltaria. Não faltaria tanto que, mesmo que todos os cultos que tem aqui, que é outras pessoas que pregam, eu levanto e vou embora, Anderson. O que eu faço? Posso não aceitar, mas eu fico sentado ali ouvindo. Eu nunca faço uma desfeita dessa. De levantar no meio da pregação. Pode estar pregando tudo errado, irmão. Se tiver a humildade de querer que eu ajude, eu estou aqui para ajudar, né? Filho, isso aqui está errado. Vai por aqui, ó. Né? Mas não quer também? Segue sua vida. Sabe o que é isso, irmão? É obreiro. Né, pastor? É obreiro. Pastor Silvio, isso é ser obreiro. Vocês estão entendendo, irmão? Chegou o meu fim. O pastor me deu até 15 para as 10. Por mim, até 11 horas, irmão. Estou aqui, se eu falar, vocês não vão acreditar. Não consigo ver nem quase o rosto de cada um de vocês que estão aqui. Minha diabetes deve estar uns 500. Mas eu fico aqui até amanhã. Fica aqui até amanhã. Isso não me cansa não, irmão. Isso não me cansa. Isso não me limita. Não me limita. Não me deixar de fazer a obra de Deus por causa disso. Negativo, irmão. Se o pastor falar assim agora, vamos para a praça lá de Suzano entregar folheto, eu vou. Do jeito que eu estou aqui. Vamos, pastor. Vamos. Isso é obra, irmão. Isso é obra. Paulo escreve aos Gálatas e diz que eu não vivo mais. Então o que vem daqui para frente é lucro. O obreiro tem que ter isso na mente. Sobre o dever de nós elogiar aqueles que fazem, porque se nós repreender aqueles que não fazem e os que fazem nós não elogiarmos, é contra a palavra. Que é o próximo sábado, né? A hora que ele diz, irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os que admoestam, tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Para quem faz o trabalho, honesto, certo, reto, correto.
Aí tem esses elogios. É que é 2 sábados para puxar a orelha e um sábado para elogiar, né? Não pode, senão fica muito acomodado, né, pastor? Porque a intenção do CPO é sacudir vocês mesmos, irmãos. É balançar mesmo. Já colocou água numa garrafa de água? E colocou terra e balançou? Quem já fez isso? Quando você faz isso, você não consegue ver o outro lado. Quando é que você consegue ver o outro lado? Quando a sujeira baixa, irmão. Baixou, você olha e vê o outro lado. Então, primeiro nós vamos chacoalhar a água, né? Vamos chacoalhar a água. Para que as pessoas entendam, irmão, que a obra de Deus é feita de forma honesta, correta. E isso é para quem quer. Quem não quer, irmão, eu não posso mudar a vida de ninguém. Continua fazendo a obra do jeito que você acha que tá bom. O CPO não serviu de nada para você. Foi só um número, né? E você não aprendeu nada. Deu para entender? Sim ou não? Sábado que vem, nós vamos terminar sobre as qualidades dos obreiros. Nós vamos falar o que significa presbítero. O que significa um evangelista? O que é um evangelista? O que é um presbítero na casa do Senhor? Por que presbítero? Irmão, isso aí se aprende, estou falando sério, na escolinha dominical. É ou não é? É ou não é, pastor? É ou não é, pastor Silvio? Presbítero é um nome em hebraico que é o mesmo nome de bispo. Bispo em grego, presbítero em hebraico, irmão. Vocês sabiam disso? E o obreiro tinha que saber, porque isso se aprende na escola dominical. Você foi consagrado a bispo. Esses bispos, você é bispo, Marcelo. E tem pessoas que não sabem. O mesmo bispo é o mesmo presbítero. Ou não? Hã? O bispo, eu vou começar a chamar o Anderson de bispo. O bispo era o Andrews. Hein, pastor? Mas é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Mas como que aprende essas coisas se nas quintas-feiras estão vazias, igreja? É que está equivocado, não tá esquecendo de ler Bíblia, né? Está equivocado. Dos boi. Bispo e presbítero é a mesma coisa, não é isso, pastor?